Muito boa noite, sejam bem-vindos, leitores e leitoras aqui do Diário do Grande ABC. Nos desculpem mais uma vez, a gente está entrando aqui pela terceira vez ao vivo, né? Fazendo aqui o boletim. Tivemos alguns probleminhas técnicos com som, como vocês já estavam participando, vocês viram, né, que a gente estava com esse problema, mas eu acho que agora foi resolvido. Vamos seguir com o nosso boletim. Aqui já estou vendo que tem várias pessoas já entrando, já visualizando. Então, novamente, nos desculpem, foi probleminha técnico que a gente faz sempre ao vivo aqui. Então, pode acontecer isso, mas acho que agora tá tudo bem, tá seguindo, e qualquer problema vocês nos acionem aqui para não acontecer mais. Mas seguimos aqui, mais uma vez. Uma boa noite. Hoje eu que estou à frente do boletim, a Marcela está descansando, como vocês perceberam no final de semana, né? Nós cobrimos aí desde de manhãzinha até o final da madrugada, né? Até a madrugada, na verdade, acompanhamos aí toda o cenário das eleições municipais do primeiro turno. Então, a Marcela está descansando por conta disso, e hoje eu estou à frente aqui do boletim, então, obrigada por vocês estarem nos acompanhando desde sempre, né? Essa edição é a edição de número 171, então, ou seja, mais de 170 vezes nos encontramos aqui, é claro, para trazer informações, atualizações sobre a Covid-19, né, o novo coronavírus, principalmente em cenário regional, aqui do Grande ABC, das 7 cidades, mas também a gente traz informações quando é relevante a cenário estadual e também nacional, que vocês sempre nos perguntam e sempre nos procuram para saber mais informações. Então, hoje voltamos a falar sobre a Coronavac, então vamos trazer novas atualizações, mas esperando vocês chegarem, nos mande aqui um boa noite, de onde que vocês estão falando, qual bairro, qual cidade aqui do Grande ABC, é sempre importante a gente saber de onde que vocês estão falando com a gente. Já estou vendo algumas pessoas entrando aqui no nosso Facebook. Valéria Leite, boa noite. Obrigada, Valéria, por nos acompanhar aqui. Tereza Belão, boa noite. Yasmin, até que enfim, a Tereza estava com a gente no primeiro vídeo, né, que acionou aqui, falou que estava sem som. Obrigada, viu, Tereza? Agora vai, viu? Andressa Nunes, boa noite para você também. Obrigada para vocês que estão nos acompanhando. Como eu falei anteriormente, a gente vai falar um pouquinho da Coronavac, o que foi, né, atualizado, que está no nosso site também. Então, depois, se vocês quiserem se aprofundar, é claro, um pouquinho a mais sobre esse assunto, tá tudo lá. A gente sempre deixa, né, as matérias atualizadas aí na parte de nacional ou 7 cidades também, tudo relacionado à Covid-19. Então, para a gente começar aqui o boletim, enquanto já dei boa noite para quem já está aqui, cá. Então, Andressa Nunes, bairro Campestre, Santo André. Muito obrigada. Francisca Nobre, boa noite, Yasmin. Pensei que não iria entrar hoje, Francisca. A gente também pensou por um minuto, mas estamos aqui. Estamos aqui e obrigada pela sua participação, pelo seu boa noite, viu? Tereza Belão, a Tereza, Santo André, quero saber, isso está aumentando realmente? Bom, Tereza, acho que é os casos da Covid que você tá citando, né? A gente vai falar, tá? A gente vai falar sobre essa atualização, né, que a gente sempre espera as prefeituras nos mandarem os boletins para a gente entrar ao vivo. A gente está entrando hoje 15 para as 9, mais ou menos, então depois eu vou falar certinho por cidade, até porque é um pouquinho não, né, é um pouco alarmante esses dados que a gente vai trazer hoje, tá? Cá Menezes, Carla de São Bernardo, boa noite, obrigada pela sua participação, Carla. E vamos seguindo, então, com o nosso boletim, para a gente começar, é claro, com a vacina, né? A Coronavac vacina contra a Covid-19 em desenvolvimento pelo Instituto Butantan, com parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, é segura e oferece uma resposta imune dentro de 28 dias em 97% dos casos. Essa observação, quem apontou foi um estudo publicado nesta terça-feira, ou seja, ontem, dia 17, pela revista científica britânica Lancet. Então, os estudos da Coronavac envolvem 13 mil voluntários em todo o Brasil. Caso seja realmente comprovada a segurança e eficácia do imunizante, o Butantan pedirá à Anvisa o registro da vacina, condição fundamental para eventual compra por parte aí do governo federal para chegar
aqui no Brasil. Ainda de acordo com o Instituto, as primeiras doses da Coronavac devem chegar em São Paulo ainda nessa semana, ou seja, até sexta-feira. Então, isso a gente já veio conversando há bastante tempo, né? Até por conta quando aconteceu aquele episódio que a produção da vacina foi suspensa, né? Já estava programado para chegar a esses lotes aí da vacina aqui no país, vão chegar, a vacina foi suspensa a produção, mas depois voltou por conta da Anvisa, a gente trouxe aqui nos outros boletins, mas então ainda devem chegar as primeiras doses em São Paulo ainda nessa semana. Então a gente vai acompanhando, vai trazendo aí para vocês, mas segundo esse estudo, né, conforme a gente acabou de falar, pelo menos essa vacina é imune dentro de 28 dias em 97% dos casos. Então, mais uma expectativa aí para a gente esperar essa vacina de uma forma positiva, que vai ajudar com certeza aí muitas pessoas, principalmente os profissionais da saúde, que serão aí os primeiros a receberem as doses, né? Vamos ver aqui o nosso Facebook, quem já está com a gente. Marcos Teixeira, boa noite. Líria Rodrigues, boa noite. Sou do Jardim Zaira, Mauá. Cláudia Kodama, boa noite. Cláudia, obrigada pela sua participação. Deixa eu ver se tem mais pessoas entrando, mas eu acho que eu já falei com todo mundo. A gente segue, qualquer dúvida a gente volta, não tem problema nenhum. Vamos seguindo ainda sobre a vacina. É claro que a gente tem que trazer essas informações, que é de extrema relevância, acho que de toda a mídia nacional. Então, vamos continuar falando mais informações sobre a vacina, que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou um conjunto de regras que podem acelerar aí a distribuição de vacinas contra a Covid à população brasileira. Trata-se da chamada submissão contínua, que é um procedimento pelo qual os dados técnicos dos imunizantes deverão ser encaminhados à agência, a Anvisa, conforme forem sendo gerados, e não só ao final do processo. Então, antes eles tinham um tempo de processo para ser analisados, né? Diante de relatórios aí, inclusive com voluntários, então eles tinham um tempo de análise, e depois que esse tempo era preenchido de estudos, aí eles enviavam para a Anvisa. Então, hoje vai ser ao contrário, hoje não vai ser mais dessa forma. Então, conforme os dados técnicos forem sendo, né, analisados, eles já vão ser encaminhados para a Anvisa, justamente para tentar acelerar esse processo aí, e quanto antes receber os imunizantes é melhor, né? A medida simplifica o processo de registro dessas vacinas, dispensando etapas que antes tinham a mais e o que hoje pode não ter mais, mas mantendo a exigência de requisitos técnicos essenciais dos produtos, como qualidade, segurança e, claro, a eficácia, né, contra o novo coronavírus. A nova instrução foi definida ontem, nesta terça-feira, dia 17, durante uma reunião da diretoria da Anvisa. Então, na reunião, os diretores dispensaram a realização de análise de impacto regulatório e de consulta pública da norma, entre aspas, devido ao grau de urgência e gravidade caracterizadas por situação de iminente risco à saúde, fecha aspas. Então, conforme eles estão vendo que uma possível onda pode se aproximar da Covid, que já está se aproximando, na verdade, né, não só no Brasil, mas também em outros países. Então, devido a esse grau de urgência, né, e essa gravidade que eles citaram, eles optaram em trocar na verdade, esse programa, né? Então, agora vai se chamar submissão contínua, que eles vão, na verdade, pular algumas etapas que antes eles estavam fazendo, mas conforme a demora, eles tiraram justamente para acelerar esse processo e a vacina chegar o quanto antes. Então, a Anvisa ainda destaca que outras autoridades regulatórias de referência, como a dos Estados Unidos, da Europa, da Suíça e também da China, já utilizam a submissão contínua em situações específicas. Então, seguimos aí na espera dessas vacinas que consigam trazer aí para toda a população, o mais tardar, quem sabe, no primeiro semestre de 2021, mas é uma expectativa de todo mundo. Enquanto isso, a gente tenta manter aí, fazer a nossa parte, é claro,
nossa parte do uso de máscaras, do uso de álcool gel, que é de extrema importância, do distanciamento social. A gente falou muito isso desde o início da pandemia e falamos, reforçamos agora no domingo das eleições municipais. A gente viu que grandes problemas aconteceram aí durante todo o domingo, né, em todas as cidades. Então a gente voltou. Então, enquanto a gente espera essa vacina, é claro, de interesse de todos, principalmente aí dos profissionais da saúde, né, que estão na linha de frente, então seguimos aí esperando e também fazendo nossa parte. Mas vocês nos contem, me manda aqui o que vocês estão achando. Vocês acham que no bairro de vocês deu aquela relaxada no distanciamento social, aquela relaxada no uso das máscaras? A gente sempre está reforçando isso, essa fiscalização, cobrando, inclusive, as prefeituras, como é que está essa fiscalização aí por parte da Vigilância Sanitária, por parte da GCM, como é que está, quantas pessoas já foram autuadas diante do descumprimento dessas regras, que é de extrema importância durante a pandemia, que a pandemia não acabou, a quarentena está aí, né, precisamos trabalhar, seguir, né, fazendo nossa parte e, é claro, esperando a parte da vacina para completar isso e a gente conseguir sair dessa, né? Então, Marcos Teixeira, boa noite. Janice Cerqueira, boa noite. Mora em Ribeirão Pires, boa noite, Janice. O Marcos Teixeira falando aqui. Praça Lauro Gomes, centro de São Bernardo. Obrigada. Acho que a gente vai falar também dos casos um pouquinho, principalmente em São Bernardo. Uma informação importante que chegou aqui para a gente dos casos da Covid. A gente já vai destacar isso já aqui para vocês. Deixa eu só ver se não tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta para a gente seguir. Mas reforço aí a importância de vocês também nos alertarem como é que está o bairro de vocês, a cidade de vocês, justamente para a gente saber, a gente cobrir, é de extrema importância. Vocês fazem o jornal com a gente, né? Vocês fazem as matérias com a gente, então denúncias, informações, inclusive da Covid, ou também que não seja da Covid, nós estamos cobrindo, estamos sempre atentos aí às 7 cidades, justamente para ajudar vocês e questionar as entidades para ver se a gente consegue auxiliar vocês de alguma forma, né? Então vamos seguindo uma matéria muito importante que está, né, em 7 cidades atualmente, é a da repórter Flávia Curotori, que fala um pouquinho das internações, né? Então ela pontua que as internações pela Covid-19 na região estão no mesmo patamar do que no mês de maio. É isso mesmo, no mês ali onde o pico da doença estava bem alto, né? No Grande ABC, 997 pessoas estavam internadas em razão da Covid-19 na última segunda-feira. A quantidade é equivalente aos 994 pacientes que ocupavam leitos hospitalares em maio deste ano, quando a região estava na fase 1 vermelha no Plano São Paulo. Etapa mais restrita da quarentena, né? Como eu comentei com vocês, onde o pico da doença estava bem alto, né? Quando apenas os serviços essenciais tinham autorização para funcionar. Então, além disso, o total de indivíduos internados é 18% maior do que há um mês. A flexibilização da economia, ou seja, abertura de comércios, abertura de restaurantes, de bares, e o descuido de medidas sanitárias são responsáveis pela alta das hospitalizações. Então, atualmente, o Grande ABC aí segue na fase 4, na fase verde, último estágio antes da normalização das atividades. São 5, nós estamos na fase 4. Os números são do SP Covid-19 InfoTracker, que é um projeto de monitoramento da pandemia, né, pelos pesquisadores da Universidade Estadual Paulista e da USP. Então, na segunda-feira, inclusive, o governo do estado admitiu um aumento de 18% nas hospitalizações em todo o estado de São Paulo. O governador João Dória, inclusive, postergou a classificação dos municípios no Plano São Paulo, o que deve ocorrer no dia 30, agora deste mês, após o segundo turno das eleições municipais. A administração publicou ontem no Diário Oficial um decreto prorrogando aí a quarentena até o dia 16 de dezembro.
Então, na semana encerrada no sábado, nessa que passou, foram 2.133 diagnósticos, primeira vez que a região ultrapassou as 2.000 confirmações desde a semana entre os dias 20 e 26 de setembro. Então, deu uma boa aumentada aí nos casos da Covid. O número é 35,7% maior do que nos 7 dias anteriores. As 7 cidades registraram os maiores números da pandemia em junho, quando 5.790 casos e 143 óbitos chegaram a ser confirmados em apenas uma semana. E 1.363 pessoas estavam internadas até no dia 16. Então, dados muito alarmantes referente às internações da Covid. Realmente subiu as internações, subiu os casos, subiu as mortes, e a gente, infelizmente, continua pontuando isso aqui nos nossos boletins, né? Nossas redes sociais, as nossas matérias, enfim. Miro Mota, boa noite, Yasmin. Miro tá sempre aqui com a gente, boa noite para você. Bom, Marcos Teixeira aqui, ó. Creio também que as campanhas eleitorais contribuíram negativamente para isto. Muita gente com carros de som e bandeiras. É verdade, Marcos. Vi no sábado pelo menos 6 aglomerações em bairros da cidade, pessoas em recreios bebendo e sem nenhuma proteção, como se a pandemia já tivesse acabado. Marcos, a gente falou bastante, inclusive a gente fez uma campanha aqui no Diário, no Troque Vidas por Votos, né? E infelizmente a gente viu candidatos abraçando, fazendo realmente uma festa, enfim. A gente acompanhou isso até o final do dia, acompanhamos exatamente com esse foco de alertar, né, o erro diante a todos aos munícipes que participam disso. Então, tomem cuidado, a pandemia não acabou, a Covid não foi embora, e esses números, infelizmente, só estão crescendo, né? Evandro Dantas, boa noite, sou de Santa Maria de Adema. Boa noite, Evandro, obrigada pela sua participação. Almiro, estamos no meio da primeira onda e agora vem a segunda. Faltou cuidar das pessoas e das autoridades que liberaram tudo, simples assim. Uma observação muito importante, Miro. Obrigada pela sua consideração. É o que a gente vê, né? Conforme foi abrindo, conforme foi liberando, né? Essa retomada dos comércios, dos bares, de restaurante, infelizmente isso tende a crescer e cresceu, né? De uma forma negativa, totalmente negativa, mas cresceu. Então agora é torcer para essa vacina chegar logo, para que esses números diminuam e que a gente pare uma hora de dar essas notícias referente a isso, né? Bom, vamos falar agora um pouco dos casos confirmados em relação ao Brasil. Então, casos confirmados, temos 5.912.903 casos confirmados em todo o país. Mortes, 166.847. E recuperados 5.361.592 pacientes que se recuperaram aí da Covid em todo o país. Cenário São Paulo, cenário estadual. Temos 1.184.496 casos confirmados em São Paulo. Mortes, 40.927 mortes pela Covid. E recuperados 1.075.200 pacientes que se recuperaram, né? Passaram pela Covid e estão bem em todo o estado de São Paulo. E agora o grande ABC. Temos 79.381 casos confirmados, 2.903 mortes por conta da Covid e recuperados 71.285 pacientes recuperados. Eu falei que tinha um dado muito alarmante aqui nas 7 cidades, porque, infelizmente, São Bernardo ultrapassou as 1.000 mortes por conta da Covid. Então, esse dado foi confirmado agora há pouco no boletim epidemiológico da prefeitura mesmo, da administração de São Bernardo. E seguimos, né? Seguimos aí reforçando as fiscalizações,
Exatamente, o Marcos está falando aqui com a gente no Facebook. Exatamente, São Bernardo ultrapassou hoje o número de 1.000 mortes. Então, eu lembro que nós aqui do Diário, quando chegou as 1.000 mortes, já foi muito difícil a gente fazer uma reportagem, infelizmente, sobre isso, e agora a gente vê que a primeira cidade do Grande ABC chegou às 1.000 mortes, né? Então eu vou falar rapidinho os confirmados e as mortes para vocês de cada cidade, tá? Então, Santo André, confirmados, temos 22.029 casos confirmados e mortes 662. São Bernardo, confirmados, temos 32.436 casos confirmados e 1.003 mortes confirmadas. São Caetano, 4.680 casos confirmados e 251 mortes. Diadema, temos 10.334 casos confirmados, 489 mortes. Mauá, 6.760 mortes, 373. Ribeirão Pires, temos 1.501 casos confirmados, mortes 98. E Rio Grande da Serra, temos 641 casos confirmados e 27 mortes. Então, diante disso, é claro que a gente acompanha, a gente sempre atualiza aí, atualiza todos os dias, né, as informações conforme os boletins das prefeituras. Então, amanhã já vai ter uma matéria completa aí sobre essas 1.000 mortes em São Bernardo. Então, como é que está a situação das UBSs? A gente percorreu algumas UBSs aí da cidade, conversou com alguns moradores, inclusive eu fui até São Bernardo, conversei com alguns moradores na porta de UBS. Eles realmente explicaram que tem algumas UBSs que tem bastante aglomeração internamente, ou seja, é um ponto de disseminação do vírus, apesar da máscara, enfim. Apesar de todos os cuidados, pode ser um grande ponto de disseminação do vírus. Então, a matéria completa amanhã no Caderno de 7 Cidades. Voltando aqui no nosso Facebook. O Miro acredita que a vacina só no segundo semestre, Yasmin. Até estruturar todo o Brasil para fazer a imunização vai ser um outro problema. É revoltante o descaso com a saúde. Miro, a gente torce para que não, né? A gente sempre tem que ter uma expectativa, um pensamento positivo, mas a gente sabe também das dificuldades que a gente vai encontrar durante esse caminho. Então, vamos torcer para que não, mas a gente sabe que vai ser ainda um longo caminho a se tratar, bem difícil, né? Deixa eu ver. Sônia Maria Berti Fortunato, boa noite, Sônia, obrigada pela sua participação. O Marcos aqui acompanhando com a gente os casos. E aí, é isso, reforçando que São Bernardo já está aí já ultrapassou as 1.000 mortes na cidade. Bom, para finalizar, acho que tinha algumas pessoas perguntando aí no nosso boletim, nos nossos comentários sobre o feriado. Lembrando que sexta-feira o feriado acontece no Grande ABC da Consciência Negra, né? Então, na verdade, o feriado que foi antecipado foi na capital de São Paulo. Então, ele já foi antecipado. O Grande ABC não. Então, o feriado da Consciência Negra acontece nas 7 cidades, tá? Então, a gente até publicou uma matéria aqui na parte do nacional, aqui do nosso site. Então, o feriado antecipado em maio, ou seja, na capital de São Paulo, a Consciência Negra aconteceu, o feriado da Consciência Negra aconteceu em maio. E o Dia da Consciência Negra, que agora é sexta-feira, será ponto facultativo em São Paulo. Então, naquela época, que o Dia da Consciência Negra foi para o dia 21 de maio, na capital de São Paulo, foi justamente para controlar o índice de isolamento social na capital paulista, né? Então, lembrando que na capital já foi o feriado, no Grande ABC não, então sexta-feira o Grande ABC é feriado da Consciência Negra. E tinha algumas pessoas perguntando ainda com alguma dúvida, a gente acompanhou inclusive as divulgações aí do consórcio intermunicipal do Grande ABC, que aconteceu uma reunião virtual aí com 7 prefeitos e que decidiu a antecipação do feriado de Corpus Christi. Então, na época,
né, que geralmente é celebrado dia 11 de junho, então na época houve essa antecipação também aí para controlar a taxa de isolamento físico na época. Então, por conta disso, houve essa antecipação do Corpus Christi e do feriado estadual de 9 de julho, tá? Então, o Grande ABC só seguiu, só antecipou o feriado de Corpus Christi e o feriado estadual de 9 de julho, tá? Então, nessa sexta-feira, Consciência Negra ainda é feriado no Grande ABC, só antecipou na capital paulista. Tá bom? Acho que é isso, que tinha bastante gente perguntando com essa dúvida. Né? A Sônia aqui falando com a gente no Facebook, sou pessoa de risco, estou muito preocupada e com toda razão. Né, Sônia? Com toda razão. Eu não sou do grupo de risco, mas convivo com pessoas do grupo de risco, então é uma insegurança, é um medo constante. Né? Por isso que a gente sempre tem que reforçar esse problema, né? Esse alarme da possível segunda onda. Valéria Leite concordando aí com o Miro, né? Celso Teixeira, olha a segunda onda, é insegurança de todos, não tem jeito, né? Com esses números, com esses dados que a gente sempre colhe, é impossível a gente ficar calmos diante disso, né? Carleide Maria Conceição, boa noite. Boa noite para você também, Carleide, obrigada pela sua participação. Lembrando que o boletim fica salvo aqui no Facebook, fica salvo no nosso site também. A gente teve uns probleminhas técnicos aí no começo, mas ainda bem que a gente conseguiu finalizar mais um boletim. Amanhã a Marcela está de volta para bater mais um papo com vocês, né? Na edição de número 172 amanhã. Mas as notícias do dia a gente conseguiu resumir e trazer aqui atualizadas para vocês. E eu vou ficando por aqui. Uma excelente... aqui, Carleide Maria Conceição. Quero saber como está a pandemia em Mauá. Carleide, eu falei aqui os números sobre Mauá. Se você quiser que eu repito aqui rapidinho para você, tá bom? Em Mauá. Vamos ver aqui os dados de Mauá. Também são bem alarmantes, tá, Carleide? Que a gente estava comentando, né? Na verdade, com toda essa retomada dos serviços, dos comércios, então isso realmente afrouxou alguns descumprimentos aí das regras sanitárias. Não é difícil a gente percorrer por vias, por ruas e ver pessoas usando máscara errada no queixo, pendurado na orelha, ou não usando, né? Realmente não cumprindo o distanciamento social, mas não é só Mauá, infelizmente, tá? Então eu vou falar os dados rapidinhos aqui. Confirmados casos em Mauá, 6.760 casos confirmados, mortes 373, recuperados 10.193, e os suspeitos que eles também costumam mandar no boletim, que ou estão esperando o resultado de exame, ou o exame está demorando um pouquinho mais, 2.809, tá? Então, esses são os dados em Mauá, Carleide, para você que perguntou aqui pra gente, tá bom? Lembrando que amanhã, é claro, a gente atualiza com nossas matérias no online, no impresso, e amanhã tem mais um boletim para vocês nesse horário. Agradeço imensamente a companhia de vocês. Deixa eu ver se não tem mais ninguém aqui conversando. Pandemia, acho que já falei com todo mundo, tirei todas as dúvidas. Mas é isso, Ricardo César Barbosa entrou agora. Ricardo, boa noite. Mas nós não ficamos por aqui, mais um boletim concluído. Desejo para vocês uma ótima noite, um ótimo feriado para quem é do Grande ABC, um ótimo descanso para vocês, e a gente se encontra com certeza no próximo boletim. Muito obrigada e até a próxima.